Amém. Vamos caminhar na palavra. Ontem vocês tiveram um tempinho para ouvir minha esposa e ela é exagerada. Mas na verdade essa visão tem que manter, eu disse, né? Ela disse que eu sou o mais lindo. Eu falei, bom, é melhor que mantenha nisso, né? Que mantenha assim. Eu sei que a Andressa falou que há controvérsias. E tem que ser assim também, Andressa. Tem que ser assim para que tudo vá bem. A gente precisa ter. Mas de verdade, Sheila é a esposa, é a mulher, é a amiga. Né? É incrível. Mulher que realmente, eu falo, meu Deus, o Senhor bagunçou com a Sheila. Porque eu sei quem sou e o Senhor me colocou com ela. E eu acho que ela saiu perdendo. Peço a Deus para que ela não abra os olhos de verdade. Continue vendo como ela está vendo, acreditando como está. Né? Mas realmente nós estamos aí casados há um longo tempo, graças a Deus. E viemos juntos na obra do Senhor. Nos conhecemos pela causa de Cristo e nela nos firmamos. Né? Desde sempre. Na casa de Deus, na obra de Deus. Ela fazendo a obra de Deus. De um lado e do outro nos unimos. E nunca paramos de fazer a obra de Deus. Nunca, nunca. E eu vim para a casa de Deus depois de ter aprontado muito no mundo e desconstruído minha vida, minha identidade, minha família, envergonhado tudo. Encontrei com Jesus e Ele me deu um destino. Né? E da primeira vez no dia que eu encontrei Jesus, uma quarta-feira de 91 para 92, eu nunca mais deixei de andar com o Senhor. Encontrei Jesus, eu tinha uma bucha de maconha, de cocaína, uma carteira de cigarro no meu bolso. Eu vendia, fumava, cheirava, o que tinha na época para poder usar, e a gente inventava coisa ainda. E o Senhor me encontrou no meio daquilo, nunca mais eu coloquei nada disso na minha boca. Dali eu fui para Cristo Jesus, continuei com o Senhor, e naquela noite Ele falou para mim que faria obras através de mim. Foi a primeira noite e Deus falou muito claro em minha vida. Eu ouvi a voz do Senhor da hora que Ele me abraçou no culto. Que eu saí do culto e eu já fui jogando tudo fora, tudo que eu tinha, e Ele falando que me levaria do outro lado do planeta. Cheguei ao Japão, né? Europa, Japão, na Ásia, né? Já tive África, né? Levando a palavra, abençoando pessoas, e sempre me lembro de onde eu vim, e falo, meu Deus, uau, eu não me esqueço de onde Jesus me tirou, eu não. Por isso que eu trabalho com muita dedicação para Jesus, por isso eu quero me tornar um homem melhor. Eu sou filho que o pai abandonou, depois veio um padrasto e quase me mata, né? Minha mãe foi uma vida muito complicada, né? Eu fui ter conversas com a minha mãe bem depois. Minha mãe faleceu na Covid agora, minha mãe estava muito saudável. Em 10 dias a minha casa virou. Em 10 dias eu peguei Covid, minha esposa pegou Covid, minha mãe pegou Covid, meus filhos, virou uma loucura na minha casa, e em 10 dias eu fui para o hospital, vamos dizer assim, né? 10 que foi a fase final mesmo, mas na primeira semana eu desmaiei por mais de 9 vezes. Na crise da Covid, foi um inferno, eu achei que eu não sairia daquilo, no hospital, e Deus trouxe graça, né? Mas eu saí do hospital e minha mãe foi. E aí eu não a vi mais. Né? Que foi sepultamento, sepultamento no Brasil foi terrível, que no dia que minha mãe foi sepultada, estava chovendo, muita lama, muita chuva, muita bagunça, e na hora que ela foi sepultada, tinha mais de 30 pessoas sendo sepultadas. Então eu não sabia qual era o caixão dela. Eu estava em recuperação, eu não podia andar depressa, eu andava assim, eu não podia ter muitas emoções fortes, porque senão foi uma loucura. E isso foi aí o que aconteceu, mas de lá para cá, é notório o que Deus fez na minha vida. Minha mãe partiu para o Senhor, está na glória em depósito seguro e fiel. Na hora que ela partiu, eu estava de joelho orando, e Deus falou para mim, encerrou a batalha dela. Na hora, eu levantei e falei para minha esposa, minha mãe partiu. Ela, não, minha mãe partiu agora. Não, eu falei, eles vão demorar a avisar, mas eu sei que minha mãe foi agora. Deus acabou de falar. Sabe aquela convicção, irmãos? A vida eterna é algo real. Trabalhe para isso. A salvação já lhe é garantida em Cristo Jesus, mas trabalhe para que tenha um galardão com Deus. As pessoas estão satisfeitas em ter casas, carro, isso vai ficar. Temos que transferir nossa riqueza para a glória. Através dos nossos dízimos, oferta, nosso trabalho ao Senhor, liderando, amando, cuidando, promovendo o reino de Deus. Essa é a intenção. Então, cheguei, o Senhor me presenteou com Sheila. Eu falo para minha esposa, quase todas as noites, amor, eu não sei como pode, né, você está comigo assim, você é tão especial, mas cresci muito como ser um homem, né? Minha esposa me ajudou a ser um marido. Ela me ajudou. Eu não sabia ser marido. Há pessoas que casam e acham que sabem o que é ser casado. Não.
Casamento você vai aprender. Se você não estiver disposto a aprender, vai zoar o plantão do outro. Vai apertar o juízo do outro. Os meninos estão rindo porque são expressões que eu utilizo muito, né? E eu ficava falando, meu irmão, tá apertando, vou apertar seu juízo, né? O cara está apertando o juízo. Apertar o juízo é aquela ideia fixa, aquela pressão, né? Então, a responsabilidade de andar a dois é especial. Eu e Sheila passamos tudo, mas nada nos dividiu. Já enfrentamos todo tipo de batalha, lutas financeiras, tudo, mas nada para a glória de Deus nos dividiu, porque nós descobrimos que a gente tem um ao outro. E a minha riqueza chama Sheila. E ela já falou para você que a riqueza dela sou eu. E a gente tem essa clareza na vida. Já teve um momento na vida, muitos anos atrás, que a gente, aquela coisa, sabe, eu casei e falei assim, meu Deus. Um dia eu fui falar para Jesus, não é possível que eu causei errado. Deus falou, você é arrogante. Eu falei, opa, arrogante. E eu assustei muito com aquilo. Certa feita, minha esposa estava errada na discussão que a gente tinha feito. Eu fiquei muito chateado com aquilo. E ela ficou na dela, e eu fiquei na minha, falando, ela não vai reconhecer, ela não vai reconhecer. E eu fiquei assim, falei, ela vai ver um negócio. Aí eu já estava no nível que eu não batia mais boca. Agora eu estava calado, porque eu tinha subido o nível. Primeiro eu gritava, fazia tudo, balançava a roseira. Agora não, eu subi o nível, agora eu já não grito mais, não brigo. Agora eu ficava emburrado na moral. Era um nível diferente. Aí eu na minha, mas era aquele emburrado assim que eu ficava na minha, dando sinais para ela, ela sensível. Não sentia nada. E aí eu fiquei grilado por causa de uma posição dela lá, ela me falava comigo, não, meu bem, tudo bem, tranquilo. Mas dentro de mim eu falava assim, ela vai ver. Eu projetei o outro dia, falei assim, eu vou sair de casa assim. Vou amanhã, porque a gente sempre levanta, toma café de manhã cedo, pela manhã juntos. Vai para o almoço, nós nos encontramos para almoçar. E no final do dia a gente está ali para conversar um pouco, toma banho e vai cuidar da noite juntos. A gente sempre procura esse tipo de coisa, nossas refeições são juntos. E aí eu peguei e falei assim, vou nada, ela vai ver. Tá dura. Olha meu coração. Ela errou, certeza que ela errou. Mas moço. E ela não quer sentir, ela não está sentindo é nada. Pois amanhã cedo, ela falava comigo, oi amor, fazendo tudo que ela queria. Dentro de mim eu com essa conversa. Amanhã vocês cedinho, que eu levanto todo dia, nós levantamos todo dia às 5 da manhã, irmãos. Todo dia. É uma disciplina, acabou, não tem como mudar isso. Estou ali na casa do pastor, e aqui a casa faz barulho, as madeiras, né? Moço, eu estou aprendendo a ser ninja, flutuar para não fazer barulho, é tenso. Eu saio assim, ó, em suspenso. Desço a escada, firmo o degrau para não fazer Aí eles falaram que não viu barulho nenhum. Eu, yes. Então, a gente levanta muito cedo, corre o dia todo. Eu levantei bem cedo, vou arrumar as coisas. A casa de recuperação, eu tinha a casa, eu vou ficar o dia inteiro. Eu não vou atender telefone. Quando for depois, eu falo para ela, não tive jeito, estava ocupado. Aí a maquinação, de homem na carne. E eu convicto que estava certo. E aí, acordei bem cedinho, saí, né? E já deu perdido. Quando eu tirei o carro, que eu estava lá na frente, falei, Deus, para de ser palhaço e volta. Volta. Senhor, ela está errada. Eu não te perguntei quem está errado. Vá ser redentor da sua esposa. Eu não salvei você estava errado. Eu discuti com você sobre certo e errado, depois te salvei. Eu te salvei, pois você volta lá, salva a sua esposa. Quando eu voltei, falei para ela, quase caiu de costa. Você estava com raiva de mim. Assim, a gente vai crescendo nos níveis, né? Vai desenvolvendo, mas é bom demais. Casamento não tem nada melhor do que casamento. E antes disso, um tempo, eu falei para Deus que eu ia separar, né? Foi uma única vez. Foi a maior vergonha da minha história. Depois de ter visto toda a vida de pecado que eu vivi no mundo, a outra maior vergonha que eu tive foi o dia que eu e minha esposa discutindo, nós falamos assim, vamos separar. Então vamos separar. Foi uma tristeza infernal que eu e ela sentimos. Sentiu aquele clima, baixou na hora, a gente recuou e ficou muito magoado. O Espírito Santo ministrou, nós dois voltamos a conversar. Nós fizemos uma aliança. Nunca mais essa palavra seria dita entre nós. Nunca mais. Sabe, eu amo ver casais em idade bem avançada, vivendo, vencendo. É um espetáculo, gente. Neste mundo onde se troca de relacionamento como se troca de roupa, por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado entre vós seja o leito sem mancha, sem mácula, sabe?
E para isso você precisa ter uma disposição em Deus tremenda. Tem gente que é tão arrogante que está casado, tem 12 anos casado. 12 anos. E um olha para o outro e fala, eu não sei como eu ainda estou casado com você. E tem aquele que não se entrega total, achando que não é bom esse casamento, está esperando o outro, já tem 20 anos. É doido ou o quê? É ou não é? O cara tem 15 anos junto e está achando que casou errado. Deus deve ser endemoniado. Pelo amor de Deus, deve estar. Obrigado. Não tem lógica. Né? É arrogância demais, é muito arrogante. Está casado com o outro há tanto tempo e mas eu acho que eu não sei se é isso que eu quero mesmo. Já está tendo quase neto. Viveu a vida sem desfrutar do melhor de Deus por causa do sentimento assoberbado desse. Por isso ela diz que eu sou o homem mais belo e eu afirmo, ela é a mulher mais bela que tem. Não tenho olhos, de verdade. A Sheila sabe disso. Eu já tive problemas na igreja em que eu estava atendendo uma pessoa, muito tempo atrás. E a pessoa também ficou cega, endemoniada lá e falou para mim, pastor, estou gostando do senhor. Que benção, irmão, é bom, né? Só que eu estava pensando na cabeça de outra coisa. E ela com outra coisa. Aí quando ela falou, era isso, eu falei, não, peraí, Sheila! E a mulher, vem cá, meu amor. Não, a irmã aqui, ela está entendendo errado as coisas e ela está enganada, tem uma seta maligna. Nós te amamos, você é filha, você é serva. É uma pessoa incrível na fé hoje. Foi curada por um engano, havia uma seta de engano. Então, assim, convicções, certezas. Minha esposa sabe, eu atendo homens, atendo mulheres. É claro que, dadas as reservas necessárias, a gente atende por causa de vários processos. Mas a minha esposa sabe quem eu sou, eu sei quem ela é. E nós sabemos quem nós somos, não abrimos precedentes. Estamos firmes, mas a obra de Deus segue. Eu louvo a Deus por isso. É um bom testemunho nessa manhã. Mas vamos falar um pouco aqui rapidinho, porque o tempo é aquele e eu preciso liberar aquilo que Deus tem falado. Hoje eu acordei bem pela manhã, orei na madrugada, estou orando pelo nosso Brasil, estou intercedendo pelo Brasil. Deus tem nos abençoado muito em Brasil. Nós temos ali algumas igrejas que a gente lidera, congregações. Eu sou presidente de um campo em Goiânia, né, de um ministério, e nela nós temos várias congregações pelo Brasil ali. Também trabalho contra o Ministério de Libertação, que a gente vem trabalhando, fazendo mapeamento, ensinando todo esse processo, né, que vem há muitos anos. A gente veio dessa raiz, a gente trabalha bastante, tem livro escrito, né, o livro Sol, a gente trouxe alguns livros aí. Por favor, eu não vou levá-los, vocês vão comprá-los. Pelo amor de Deus. Né? Está lá em cima da mesa. Então tá. São livros que a gente escreve na didática, até que a gente pegou um pouco, demos um Ctrl+C no Aloísio, né, porque ele fez 21 dias, e nós descobrimos que é uma forma incrível de ler. Então, todo ano a gente escreve um livro, para que vai nortear todo o ministério nosso, e algumas igrejas que são próximas a nós, amigas, igrejas. Então, a gente escreve vários livros. Nós temos ali o livro do governo, o ano do governo. O livro do governo, pastor, mexeu demais comigo, foi um livro profético. Nós escrevemos o livro, estávamos enfrentando uma luta, e quando nós lançamos o livro, cada dia daquele capítulo era uma história nossa. Nós escrevemos antes. Quando lançamos o livro, começamos a passar uma luta cada dia. A gente ficava em choque. Quando abria o livro, já falava assim, santo Deus. Foi 20, eu falei, meu pai, os livros estão ali, são material para crescimento. Você fala, poxa, eu não tenho o costume de ler, sentar e ler. Você vai ler um capítulo por dia, vai ruminar aquilo e vai pegar aquele princípio e pôr em prática naquele dia. Eu amo essa leitura, né? Eu sou um escritor mais assim, a Sheila que é mais didática, ela pega o nosso livro, nós discutimos a história. O nosso livro que vai sair agora é a história de todos. E esse ano para nós é o ano de novo. Porque o novo de Deus é Deus de novo. Exato, você parou para pensar? Não há tecnologia, não há ciência, se não houver Deus, nada mais. Só há novo quando há Deus. Se eu quero algo novo de Deus, então receba Deus de novo. Essa é a essência, o livro, a história de todos resume nisso, porque lá em Eclesiastes fala que não há nada de novo debaixo do sol. Não há, a não ser o novo de Deus, que é Deus de novo. O novo de Deus está aí, né? Será a história de todos para esse ano. Mas então trouxe ele hoje, a gente só está aqui, que ele está lá na gráfica para sair agora. Eu vou lançar ele aqui dia 18. Vou lançar ele via internet, né? Uma live que eu vou fazer para o Brasil. E a gente vai lançar esse livro lá para todo o ministério. E aí é que vai estar. Quando chegar lá, eu mando um aqui para vocês, em nome de Jesus. Deus é bom? Amém. Vamos falar sobre vendo como Deus vê, falando como Deus fala? Amém? Amém? Amém. Então vamos lá, eu tenho algum texto aqui para a gente. Eu quero mostrar o seguinte, primeiro, vendo como Deus vê e falando como Deus fala, é um princípio divino, ele é imutável. Amém. O grande segredo de viver a vida de vitória que Deus estabelece, a vida cristã, você se tornar um grande homem de Deus, um grande pai,
se tornar o grande propósito e projeto de Deus, consiste nessa senha, consiste nesse segredo dessa semente. Eu preciso ver como Deus vê e preciso falar como Deus fala. Essa palavra tem mexido muito comigo. E ela me acelerou tanto. Eu quero que a palavra que está sendo ministrada hoje, ela cause uma efervescência no seu espírito. E você sabe assim, quando vai fervendo e vai tirando as impurezas, até que termine e está muito limpo. Já viu quando isso acontece? Você põe um elemento na água, o cadinho de Deus, né? Na prata, Deus coloca a prata ali no cadinho e vai passando fogo, vai passando, e vai virando a prata, vai tirando toda a escória, tudo que não presta, até a prata ficar limpinha. Assim é com ouro, assim será com sua mente e seu coração nessa hora. É o que eu espero que Deus faça. Então, você sabia que existem bloqueios e amarras na nossa fé? Uma coisa que eu descobri foi isso. A primeira coisa que eu quero falar para você é uma pergunta. Você crê como acha que deve crer ou crê como a Bíblia ordena que deve crer? Pergunte e responda isso para você assim com muita cautela. Você crê como acha que deve crer ou crê como a Bíblia ordena que deve se crer? Nicodemos cria como achava que deveria crer. Jesus disse, para nascer de novo, rapaz. Naamã achou que cria e ele fez um ato de quem crê. Quando a menina disse para ele, olha, vai lá. Quem dera se ele estiver diante do rei. O livro nosso, a história de todos, uma sequência de palavras que eu preguei dentro disso, achei ele me acompanhando. Olha como é que é o casal. E eu fui falando, de repente falou, temos a direção para o livro. Eu falei, como? Moço, e ela, o que você está pregando? E eu falei, uau, yes! Oh my God, que bom, né? Deixa eu rasgar meu inglês rasinho aqui dentro. Porque você quer ver um negócio, é o bloquear, é quando os outros falam o inglês, eu faço não dá. Bloqueios e amarras. A gente tem amarras na fé. Então eu vou te falar como. Naamã, eu disse para você que ele precisava ser desafiado, mas Naamã falou, eu creio. Fui lá no rei dele, pegou as cartas, correu lá, pegou a comitiva, encheu de ouro, encheu de trem, riquezas, colocou lá dentro, fez aquela comitiva e foi para Israel, chegou lá no rei Israel, eu quero ser curado, o rei Israel está ficando maluco, rapaz, você quer um BO para a minha vida? Não faça isso, não há como. Aí o Eliseu do outro lado assim, manda ele vir aqui e vai saber que tem profeta nessa terra. Rapaz, e Naamã vai, pois eu vou. Quando Naamã chegou na casa do profeta, veio lá na porta o auxiliar de coisa nenhuma. Geazi, irmãos, o homem está achando que era o profeta, mas Naamã cria como achava que deveria crer, não cria como a Bíblia ordenava que fosse para ele crer. E quando ele chegou lá, o profeta não saiu, foi o auxiliar. Já veio na igreja e não encontrou o pastor, não conseguiu falar para o pastor e ficou revoltado? Eu queria era o pastor. É por isso que eu não volto mais nessa igreja. Aqui a gente nem fala com o pastor. Foi essa crise de Naamã, não foi? Não, líder de célula, eu quero falar com o pastor. Pastor sênior reverendo. Quarta pessoa da Trindade. E aí, ele chega lá, saiu revoltado. Eu achei que o homem vinha me receber, ficava de pé, moveria a mão sobre o doente e restauraria a saúde dele. Viu como ele cria como achava que deveria crer e não cria como deveria crer? Porque a minha fé não é uma fé na fé, é a fé em Deus. É a fé na palavra, não é fé em coisas. Sim ou não? Então eu vou questionar você mais uma vez. Você crê como acha que deve crer ou você crê como a palavra? Naamã estava cheio de amarras porque ele trouxe costumes, sistemas, cultura. Ele estava preso naquilo. A fé dele era uma fé que estava amarrada e não iria viver o sobrenatural porque havia amarras. Agora, amarras e bloqueios, ele pode chegar mesmo depois que você tem uma carreira na fé. Depois que você está na igreja, você começa a andar na igreja e de repente, se você não tomar cuidado, o jeito que a igreja crê, como os irmãos movem, acaba se tornando uma trava. E agora, se não for como o Ministério Palavra da Reconciliação faz, Deus não funciona. Se não for como a videira faz, não funciona. Se não for como o quê? E aí nós limitamos o mover e o agir de Deus. Eu converso muito com o pastor Elias, eu gosto da expressão dele dizer que Deus é multiforme. Que, sabe, o jeito de Deus vir surpreender. E a quem está no Espírito consegue discernir isso. Quem está liberto consegue perceber isso. Consegue perceber as impressões do Senhor no Espírito. E agora,
eu questiono a mim o tempo inteiro, pô, será que eu estou crendo como devo crer? Ou como eu acho que é para crer? E a gente começa a questionar. Vamos supor, olha, eu acredito que aconteça isso, e isso se for do jeito que você já conduziu Deus, você já impediu Deus. Quantos de nós já impedimos o mover de Deus, porque o mover de Deus veio diferente daquilo que a gente estava acostumado? Eu sou de uma igreja, de onde eu venho não é assim que se faz, por que não ficou lá? Desculpe pelo coice. Mas eu que sou pastor presidente, eu encontro gente toda hora na minha igreja. Tem gente que fala assim, ó, não, sabe por quê? Porque da onde eu vim, eu falei, então, Naamã. Você não veio para o novo? De novo? Então morra para o que era e viva de novo para esse novo. Meus netos tudo faz careta, igual o vô. Eu sou casado com Sheila, temos 2 filhos, temos 4 netos. Eu tenho uma neta de 13 que ela pediu para mim, vô, uma bolsa da Kipling. Eu achei que era palavrão. Quieta, menina. Não, a minha coleguinha falou, Kipling, que diacho é isso? Não esquece não, hein, Sheila? Eu vou ter que achar essa bolsa. Se eu chegar não entro no Brasil, se eu não vier com a bolsa pendurada, com certeza ela... Hã? Ah, lá? Então eu vou lá. Eu não entro no Brasil se eu não tiver com a bolsinha pendurada, que a neta é fiscal. Mas então é isso, a gente precisa perceber em nós o que eu estou impedindo Deus operar, porque eu tenho um sistema de crenças que não se encaixa no novo. Por exemplo, os fariseus não viram Jesus, porque Jesus veio diferente de tudo que eles imaginavam. Achei o Salvador! Onde? Ele é de Nazaré. Para de piada, rapaz. De Goiânia. Porventura virá alguma coisa boa de Goiânia. Porventura virá coisa boa do Pará. Porventura verá alguma coisa boa de São Paulo. De Garulho. Inclusive, barulho é uma forma de esconder barulho. Agora, vê alguma coisa boa, irmão? Pois é, mas olha a glória do Eterno. Olha a glória de Deus. A sabedoria de Deus é tornar louca a sabedoria desse mundo. Ele pega as coisas que não são para que elas sejam. Amém. Em paz. Então veja, que o Senhor começa a trazer para nós alguns valores. Eu quero começar a mostrar para você, se você preocupar, se você tem uma coisa que você vai descobrir, se você tem amarras ou não na fé. Deus vai te curar. Ah, eu sei, mas dentro fala assim, ó, já tentei de tudo. Sinais da amarra é se, porém, talvez, acho, penso, será? Isso são sinais de que a pessoa está amarrada na fé. Seu casamento vai mudar. A esposa fala, muda não, conheça esse troço. Deus vai fazer na vida dos seus filhos. Só se for depois que eu morrer. O se, o porém, o talvez, eles geram bloqueios. E o que eu quero afirmar aqui é que desde que no nosso nascimento, aprendemos a ver e a falar isso, e o que nós temos, e é o que nos tem nos tornado. Aquilo que falamos, aquilo que vemos, acaba gerando aquilo que nós somos. Exatamente. Parece jargão, mas é tão prático. É tão prático isso porque é uma verdade. Deixa eu passar para você aqui. Estamos vivendo o que ferve por dentro. Você está vivendo exatamente o que ferve por dentro. O que está fervendo aí dentro, seu casamento é o que você está fervendo aí dentro. Distante. Não, ele não gosta de mim, não dá mais nada. Cara, depois de casar 10 anos, vai fazer o quê? Depois de 20 anos de casado, vai... O que faz um homem e uma mulher, depois de 25 anos de casado? Vive muito feliz. Aleluia. Uma cama poderosa e segura. É feliz. Cláudio Duarte faz piada dizendo que se você casa, você não faz sexo. Eu não sei, não. O que ferve por dentro vai cheirando por fora. A ebulição daquilo que está aqui dentro determina o ambiente. Você vai perceber isso. O ambiente do seu casamento, o ambiente espiritual, o ambiente do ministério, está todo aqui nessa ebulição. Se é uma ebulição errada, né? Se ainda o que está espumando na efervescência, o que está espumando está determinando seu ambiente. É um ambiente cheio de fé, para cima, determinado, é desanimado, frustrado, doente. É morte. Essa coisa está aí, ela está aí. E não adianta que aquilo que está aqui dentro fervendo é o que está determinando todo o meu ambiente.
Você já foi conversar com alguém e você saiu pesado depois da conversa com a pessoa? Você começou a... Irmãos, eu tenho habilidade disso, pastor Elias. Pode ser com você. Acho que a maioria parte de nós devia ter e eu acredito que tem. A gente sabe quando a conversa torceu, saiu daquela base de fé e de saúde e te dá aquele peso na alma. Você já faz assim, ó, nossa, cara, que trem esquisito. Nossa. Já sentiu isso? Quem já sentiu? É isso. Pô, essa hora que você fala assim, ó, saímos da pista. Saímos daquilo que é vida, saímos daquilo que é graça, e entramos naquilo que é morte. Mas vamos lá, falar um pouco sobre isso. Eu acredito em algumas coisas, eu quero que você pegue um pouco isso, porque é totalmente bíblico. Eu quero que algumas pessoas abram sua Bíblia e me ajudem hoje, porque bastante referência eu preciso que você... abra Provérbios 16:30, outro Provérbios 18:11, outro Provérbios 23:7. Calma, colega. Não, mas você segura ele e outra pessoa, não precisa abrir todos os três. Alguém abra 16:30, alguém 18:11 e alguém 23:7. Cada um achou? Então vamos começar. Quem está com 16:30 com voz de trovão? Quem fecha os olhos imagina o mal e quando molda os lábios o executa. Olha só, a pessoa está imaginando, ela está desenhando, ela está criando um mundo maravilhoso, mundo de Bob. Na verdade, Bob é uma criança que viaja. Mas tem adulto que está viajando. Aquele que fecha os olhos, imagina, ele peca. Porque ele está criando uma imagem de pecado. Muitas pessoas, por que pessoas estão escravas em pornografia? Ela está criando um mundo. Eu atendo casais, eu atendo pessoas com área de libertação, pessoas que têm a área sexual totalmente presa, escravizada na pornografia, porque sexo não é imoral, sexo é santo. Quem fez o sexo foi Deus. Imoralidade ou pornografia é a adulteração daquilo que é saudável. O sexo é de Deus. Correto? Pronto. Mas a pessoa que imagina, seja o que for, a pessoa fecha os olhos, imagina, veja que ela está criando um mundo e esse mundo vai corresponder à sua vida. Então ela vai ser determinante aquilo que está dentro dela. A efervescência daquilo que está lá, ela vai pôr para fora. Vai para o capítulo 18, versículo 11. A fazenda do rico é a sua cidade forte e como um muro alto na sua imaginação. Veja bem, a fazenda e os bens do rico é o muro alto, é a sua segurança. Na sua... Não. Há algo positivo nisso, sim ou não? Ele não está perturbado. Poxa, tem dinheiro no banco. A gente sabe que a nossa confiança está no Senhor, sim ou não? Mas você tendo que pagar uma conta não tendo dinheiro, você vai ficar perturbado, atribulado e a oração vai ser incômoda, sim ou não? Então você tem suas contas em dia, você paga tudo que você precisa, está ali seguro, está de boa. Eu sei, não estou condenando jamais, e nem a palavra, em você ter alguma coisa. O problema é essas coisas possuir você. É o inverso. Então veja que ele imagina um muro alto. Pois é, mas ele imagina porque ele olha, ele está vendo e ele, nossa, eu estou seguro. Veja que está dentro daquilo que se imagina. Capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Você já viu isso? Oh, amado, seja bem-vindo. Mas é por dentro. Irmão, fica à vontade, pode comer. É o que a Bíblia está dizendo. Porque em essência, ele é o que ele é, em essência, somos o que somos. Você pode procurar ser gentil externamente, mas a onda que está interna é a que vai fluir. Sim ou não? Você já viu pessoa que tenta ser gentil, agradável e não sabe abraçar? Tem gente que você vai abraçar, ele estica o braço para você não chegar perto. Ou então, quando ele aprende a baixar a guarda, ele dá o ombro, ele não dá o peito. Vem cá, Hilton. Vou fazer um curso aqui para os irmãos não falhar mais. Vem me abraçar, vem me abraçar. Não, não, você. Ó, segura aqui, ó. Ô, irmão, paz do Senhor. Agora eu estou mais aquebrantado, o pastor Abel falou, vem me abraçar, vem me abraçar. Quantas pessoas fazem isso? O abraço é lugar de encaixe. É aqui, ó. Isso é bem-vindo, mas como ele imagina, ele está tentando ser algo que ele não é. Entende como é a coisa aqui, então? Como ele imagina na sua alma, assim ele é. Sendo para o negativo quanto para o positivo.
É o que vai governar a nossa vida, é aquilo que eu estou imaginando como é. E não é apenas uma receita de 2 mais 2 é 4. Ela há uma equação, mas há um processo nessa questão. E desde pequenos nós fomos criados, formados, e da nossa cultura, de onde nós viemos, de tudo que tem, ficou essa coisa dentro de nós. Ficou isso dentro de nós e Deus precisa liberar de uma maneira, e a gente vai ver como é que Deus faz isso da seguinte maneira. Vamos lá. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, eu não sei como é que ficaria isso no inglês, mas aí é problema de vocês. No Brasil eu digo, a mente mente. A mente causa mentiras. A mente é enganosa. A mente é. Porque nós estamos encontrando pessoas que estão com ansiedade, estão perturbadas psicologicamente, estão totalmente abaladas, com depressões e todo tipo de pânico. Ou síndromes, medos, síndrome do pânico, do Deus Pan, que controla os vales e causa terror. Você sabia disso, que pânico vem nessa raiz? O Deus Pan. E quando Jesus estava lá na Cesareia de Filipe, Cesareia Marítima, Jesus fala isso, de costas para aquela caverna, lá naquele vale, que as pessoas tinham medo de atravessar o vale, porque a madrugada Pan tocava sua harpa e Pan vinha e atacava. E Jesus fica de costas para aquela caverna e diz: eu levantarei a minha igreja e as portas de Pan, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ousadia de Jesus de ficar de costas para aquilo, judeu, todo mundo teria terror daquilo. E foi a psicologia depois que cunhou esse termo, a ansiedade ou pânico, a ansiedade que salta para o pânico. A síndrome do pânico nada mais é do que Pan, o sentimento que Pan libera, A gente sabe que é espiritual e é... Então, a nossa mente após a queda, ela ficou sujeita ao engano. Você sabia que para falar a verdade, a gente tem que se contorcer? É do ser humano mentir. Porque a mente caída, ela é mentirosa. Então, preste atenção que muitas vezes a pessoa, para falar a verdade, antes dela ser direta na verdade honesta, ela tem que repensar e ela vai e solta. Porque não sai naturalmente. Isso já é uma prova da ciência. Que analisando o cérebro para falar uma verdade, ele não vai direto como a mentira vai. Olha que loucura. O cérebro para falar a verdade, ele vai dar uma volta toda. Enquanto a mentira já faz só papuf. Sim ou não? Estão prometendo picanha no Brasil. Veja só isso aqui. Traumas, rejeições, dores, derrotas, mágoas, ressentimentos, impotência, miséria. Tudo isso são portas que vão gerar uma maneira de adulterar ou de alterar a maneira com que vemos e nós falamos como vemos. E agora, a palavra de Deus no capítulo 10 de Romanos, fala assim, porque está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Romanos 10, 8. Porque a palavra de Deus está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Eu me falta lembrar a memória aqui, a referência, mas você vai saber, você conhece a palavra. Quando Jesus fala, pois é do coração que sai todos os males e as perversidades, adultérios, fornicações, parará. Quando Jesus cita isso, é interessante, porque ele está dizendo que é do interior do homem que sai todas as coisas, adultérios e parará. Agora aqui, Paulo está escrevendo e afirmando que a palavra de Deus está perto de nós, está em nossa boca e em nosso coração. E eu quero que você aprenda a dinâmica disso aqui agora. Como é que eu vou alterar a minha maneira de ver e de falar? Eu preciso primeiro alterar a minha maneira de falar. No mundo, isso flui naturalmente. Adultérios, fornicações já está dentro por causa da mente carnal e do homem caído. Mas na casa de Deus, nós vamos reaprender. Eu disse? Reaprender a ver, reaprender a falar. Porque nós aprendemos a falar segundo o que vimos nossos pais. Nós aprendemos a falar e a ver segundo nossa família. Nós aprendemos a ver e a falar segundo aquilo que possuímos. Aquilo que foi nos dado. Segundo, aprendemos a falar a rejeição, a falar soberba, a arrogância, a negação. Aprendemos a falar de dores e traumas. E aquela pessoa que ela fala assim, não, vai dar errado, já vi que vai dar errado. Sabe aquela pessoa que está dando tudo certo e ela fala, já estou desconfiado, daqui a pouco o barco vira. Sim. Não, a pessoa pega uma gripe e fala, acho que eu vou morrer. Tem pessoas que têm a visão, então, por exemplo, a pessoa que viu a vida inteira o pai maltratar a mãe, e agora ela está casada, essa pessoa tende a não se liberar ao esposo, porque ela tem aquela imagem, e eu atendi pessoas dessa forma.
Atendi uma mulher que eles foram me pegar no aeroporto, eu fui ministrar na igreja deles. E quando eu entrei, a pessoa, uma mulher bonita, educada, gentil, ela e o esposo, mas ela era uma mulher muito desrespeitosa em relação, ela não traía marido e nem nada, mas a maneira com que ela citava o seu esposo. Quando nós chegamos, ela, ô pastor, amigo, pastor Itaca, ela fazendo aquela festa, ô minha irmã, a paz do Senhor Jesus, é meu esposo, a conheci, entramos no carro, e eles iam me pegar de um lugar para outra cidade, não tinha voo para aquela cidade, então eu pousei em uma cidade, eles vieram me buscar, a incumbência deles ia me levar. E dentro daquele carro, um pouco tempo, irmão, com meia hora, o marido dela falou, não, cala a boca, você não sabe o que vai dizer não. Já era automático nela. Ela foi desqualificando o marido, e de repente o rapaz estava comigo, o outro pastor, ficou olhando para mim, que ele já sabe como é que eu sou direto. Eu falei, minha irmã, eu estou para morrer de vergonha, eu não te conheço, tem 30 minutos e você já mandou seu esposo calar a boca 3 vezes. Ela assustou, eu falei, olha, eu quero falar com você, assim, com muita cautela, mas não é bom o que eu estou vendo aqui. E aí ficou aquele climão dentro do carro, sabe? E aí depois eu falei para os pastores e falei para o supervisor, olha, aquele casal precisa de ajuda. Né? E aí o pastor assustou e falou, pastor do céu. Mas ela veio com muita humildade e falou, pastor, eu preciso falar com o senhor. Ela foi relatar a história dela. E a história dela é que ela trabalhava lá naquela região do Paraná para lá, e lá muito bruto, muito duro. Né? E ela é uma loira muito bonita, a mãe dela. E o que aconteceu? O pai dela, todo mundo ia para o canavial, vai pregar cana. Mas ela levantava de manhã, ela fazia unha, você acredita disso? Unha, se maquiava toda para ir para o canavial. E o pai dela falava que ela era prostituta, que ela era todo tipo de coisa. E o pai dela maltratava muito a mãe. A mãe dela era escravizada pelo marido na violência verbal, na violência física. Entendeu? Isso o tempo foi. De repente ela foi se tornando uma moça, né? E ficando dessa maneira. Ela ia para o canavial e ia bem arrumada, tudo. Trabalhando, mas era. E o pai falava todo tipo de coisa para ela. E então um dia ela começou a tomar posição dentro de casa e foi defender a mãe. E teve certo dia que ao tentar defender a mãe dela, foi que ela era criança, não entendia, mas quando ficou mais velha, ela entendia. Que o pai dela, ao buscar a relação com a mãe dela, o pai dela violentava a mãe, não de uma forma natural. Logicamente, violentar nunca é natural. Mas ela provocava isso. E então ela começou a falar, mãe, até que um dia ela não suportou aquela agonia, porque a casa é aquelas casas que é vão aberto, né? Não é lacra. E ela viu aquela agonia, ela entrou, derrubou a porta da casa do quarto dos pais, jogou o pai para fora, de cima da mãe, tirou a mãe dela, virou o inferno. Aí quando a coisa pegou feio, que ficou pior ainda, o pai dela com mais ódio dela. Então o primeiro rapaz que apareceu, que esse camarada aqui, por sinal, é um gentleman, um cara incrível, educado, gentil. E foi isso, e ela trouxe essa figura, o homem servo, o homem de Deus, gentil com ela, e ela o tempo todo grossa. E foi aí que identificou que ela trouxe a imagem do que ela viu no pai para o esposo. Por mais que o esposo era um homem educado e gentil, ela não conseguia. E ela chorou demais nesse dia, ela gritava de dores, porque ela não percebia isso, o tipo de situação que ela estava gerando. Ela tinha um homem que Deus havia dado a ela, que era um cara extremamente, que era a cura para a vida dela. Eu fui cura para minha esposa, como a minha esposa foi cura para mim. Nós nos permitimos ser ministrados. Parece um encontro de casal, mas não é isso ainda não. Vejamos bem o que está acontecendo. Sabe lá o que Deus está levando aqui, né? A gente sabe. Então, aquilo que eu estou vendo é aquilo que eu estou falando, e essa coisa está fervendo, e essa coisa está liberando o meu ambiente, porque sim, eu preciso ver como Deus vê, e eu preciso falar como Deus fala, mas é uma construção. Então, a palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Agora veja, quando Jesus falou sobre a coisa que sai do coração, de qualquer jeito, de qualquer maneira, né, de qualquer forma, Hilton, pegou aí? Mateus 15, versículo 18, é que vai falar sobre as carnalidades que há no homem, né? Adultério, sai de dentro do homem. Mas espera aí, Jesus está falando uma coisa, Paulo está falando outra, porque um está numa dimensão e o outro está na outra. Jesus está falando que o homem fora dele, o homem na carne, o homem maligno, ele gera essas mortes, adultério, fornicações, pornografia, está aí dentro dele, é o que está efervescendo, e ele está pondo isso para fora e alterando todo o ambiente dele. Agora, Paulo está falando de alguém que está recebendo um processo de transformação. Por isso que ele fala, a palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. O que ele está dizendo sobre isso? Que enquanto eu falo a palavra, ela vai se tornar rema para mim. A palavra só vem para a minha vida como a pastora ministrando palavra aqui o tempo inteiro. É como eu falo a palavra, eu falo a palavra, eu falo a palavra. E de repente aquilo que eu estou falando vai para dentro de mim como espírito de revelação, como a revelação de Deus. E agora eu começo falando é pela fé. Eu vou falando e aquilo vai dentro de mim. Daqui a pouco eu já estou vendo aquilo que eu estou falando, e então eu vou viver aquilo que está escrito. A fé é aumentada não pela oração, a fé é aumentada pelo declarar da palavra.
Eu falo a palavra. Então veja bem, que você está falando daquilo que você está cheio. Eu quero dólar, eu quero dinheiro, eu quero saúde, eu quero família. Não é verdade? Eu quero vitória. Ou você pode estar dizendo, eu só tenho problema, eu tenho dores, esse marido não vale nada, esse casamento é ruim, essa igreja não presta, tinha que ser outro pastor, tinha que ser outra pastora. E a gente vai falando, eu acho que eu vou adoecer, eu acho que eu vou morrer cedo, eu não vou ficar vivo, eu não vou ver meus netos. Olha o tipo de conversa. Vocês estão prestando atenção nisso? Mas a Bíblia diz que eu vou falando a palavra está perto de ti, ela está na sua boca, porque a palavra ela tem que ser liberada. É como uma semente, você pega uma semente, não adianta nada você ter uma semente, a palavra é uma semente. E se você pega a palavra e coloca ela ali naquele lugar, e você pode jejuar para aquela semente, você pode fazer pano de saco para aquela, um ato profético, mas se você não plantar a semente, ela não vai dar o que é proposto. E a semente, você sabe, ela produz segunda. E o que estão falando o tempo todo é semente. O que estamos vendo, então, você está vendo o quê? Está falando o quê? Você olha para o seu casamento, olha para a sua vida sentimental, emocional, olha para o seu ministério. O que você vê? Eu tenho meus desafios. Como igreja, eu chego lá e falo para os obreiros, né, em Goiânia, culto de libertação na quinta-feira, eu quero muita gente. E às vezes eu chego lá, eu peguei no pé do obreiro há muito tempo. O obreiro, ele coloca as cadeiras tudo juntinho, tudo apertadinho. Eu falo, pelo amor de Deus, amplia um pouquinho só, dá mais espacinho, dá mais uma afastada aqui e coloque mais cadeira. Mas pastor, eu acho que vem 70, 80, até 120 pessoas. Eu falei, coloca 150, 180 e começa a dizer, vinde, povo de Deus, aqui está aberto. Começa a chamar a existência, é loucura. Não, é fé, meu amigo, eu estou preso, eu tenho amarras e bloqueio, eu estou com uma visão além. Como eu estou olhando essa coisa aqui, como eu estou vendo meu casamento, como eu estou vendo essa coisa, porque eu vou dizendo a palavra. Agora é claro que é uma prática, você começa a falar a palavra, e vai parecer meio loucura, você vai dizendo a palavra, e ela vai ficando assim, você vai falando, e imagina uma pessoa que está enferma, ela não vai negar a doença, ela não vai assumir aquela doença. Tem pessoas que falam, eu tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho diabetes, é importante ter dólar, é importante ter saúde, é ter um bom casamento, ter família. Eu vou me apropriar do quê? Orei por uma mulher, agora lá no Rio Verde, que a mulher tinha uma enfermidade nos pés, há 4 anos desenvolveu uma doença, agora ela não podia mais andar sem sapato. Então ela calçava uma meia e sapato, 4 anos sem mostrar os pés. E agora ela não pode mais tomar banho, lavando o cabelo no banheiro, mas ela tem que lavar numa pia bem rapidinho, ela não pode molhar os pés, ela não pode pôr o pé no chão, ela mora numa fazenda linda, tão boa, poderia pôr os pés, aí descalço, caminhar ali, pegar um pouco de imunidade, né? Aquela coisa, descarregar essa energia, que isso faz parte, né? Mas ela não podia. E agora eu olhei para ela e disse, eu tenho, eu falei, você não pode ter isso, você tem que ter saúde, Deus vai lhe curar. Aleluia. E em nome de Jesus Cristo, Deus da vida, você vai ser curada. E ela ficou assustada, eu falei, tira seu sapato aí, tira sua meia aqui. Aqui, eu falei, aqui e agora, tira porque Deus vai te curar. E eu falei assim, quando eu colocar a mão em você, você vai ver o que Deus vai fazer. Foi incrível, foi pá, puf. Ela tomou um choque, ai meu Deus. E quando ela olhou, meus pés, começou a correr dentro da igreja. 4 anos dessa forma, depois ela voltou dando um testemunho lá, que no dia era um encontro, um retiro. Eu uma vez por mês ministro desse retiro. E ela saiu de dentro do banho, 8 minutos de banho, chorando. Porque tinha 4 anos que ela não podia tomar banho debaixo de chuveiro. Gente, os pés curados, assim são vários outros testemunhos. Mas eu disse o quê? A pessoa está com enfermidade, ela não vai negar a enfermidade, ela vai assumir a palavra. O Senhor levou sobre si minhas 12 enfermidades e eu fui curado. Eu já estou vivendo a cura mediante isso, é um posicionamento. E no primeiro momento vai parecer que isso não funciona, parece uma coisa, porque você está falando e de repente viu um sintoma, mas eu não olho para o sintoma, eu não olho para essa dimensão, eu olho para que aquilo que Deus falou. Não importa o que está acontecendo, o importante é a palavra. Não ligue o seu sentido à circunstância, liga seu coração aqui do que Deus falou, não importa. A Bíblia diz que Abraão, no capítulo 4, ele disse o quê? Paulo escrevendo sobre Abraão, e ele vai falando, olha, porque ele creu num Deus que chama a existência as coisas que não são, como se fora. E nisso ele vai defendendo, dizendo assim, Abraão, ele não é que ele não importou o que aconteceu. Abraão olhou para a situação dele, por isso que não é negar. Abraão vendo que seu corpo já era um corpo de mais de 100 anos, Sara chegou a dizer, com 100 anos, será que eu vou ter prazer? Você nunca leu isso na Bíblia? Os velhinhos, todo prazerosos, com 100 anos, fizeram Isaac. O menino ganhou o nome de Isaac por causa da dúvida de Sara. Ela tinha uma amarra na fé. Ela carregou uma promessa que ela não viveu. Ela carregou uma promessa que ela não conseguia ver, enxergar.
Ela não conseguia enxergar. Deus te deu promessa, você responde, eu sei que Deus falou, e você não tem uma visão, porque você não repete, até que o bloqueio, o amarra, vai embora. Você declara a palavra, declara o milagre. Deixa eu te falar, são 8.000 promessas, e a gente consegue falar 15.000 maldições. Porque fomos treinados desde cedo. O lar que você veio, a família que você veio, onde você foi criado. Tem gente falando, olha, lá no Brasil vai ficar ruim demais. Não vai! A pedra que derruba gigante já está na mão de Davi. Pelo amor de Cristo. E nós profetizamos, e nós declaramos, e nós chamamos, e nós falamos, e são profecias de 200, 300 anos. Vai cumprir. E eu e você precisamos caminhar acima dos sintomas e circunstâncias. Porque a palavra está perto de mim, está na minha boca e no meu coração. Começa na minha boca até que desça para o meu coração. Qual foi a última vez que você levantou e começou logo de manhã como a pastora? Bendito é o Senhor Deus que me levantou, me colocou por cabeça e não por cauda. 1000 cairão ao meu lado, sabe? Quando eu estou fraquinho, eu ainda derrubo 1000, mas na minha potência vai cair 10.000. É a palavra do Senhor, o que Ele prometeu. E eu preciso liberar a palavra. Porque enquanto falo a palavra, eu vou construindo essa imagem. Por exemplo, tudo que Deus, se você olhar no capítulo 1 de Gênesis, você vai encontrar de 6 a 7 vezes, e disse Deus, 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 porque Deus antes de fazer, Ele fala, e assim é conosco. Antes de nós falar, antes de fazermos, nós falamos. Eu vou separar, esse casamento vai acabar, o dinheiro não vai dar, eu vou ser deportado, isso aqui vai dar errado, não vai dar certo. E a pessoa vai falando, e ela vai falando, porque a gente também faz por meio do que a gente fala. Essa é uma semelhança em Deus. E você não se preocupa com o que tem falado. Mas às vezes eu falo, mas eu estou falando o que eu estou vendo, e é isso que eu estou falando. Porque se eu falo um carro, você já imagina na sua mente, o meu falar criou a imagem em você, você não tinha isso. E se eu falo uma rosa bela, vermelha, enorme, você acaba de ver a imagem, porque ela foi criada enquanto eu falei. Porque todas as coisas são criadas a partir do falar. Deus é assim, por isso que eu disse, eu preciso ver como Deus vê e falar como Deus vê. Havia caos. E Deus disse, haja luz. Ele não se moveu pelo que estava ali. Ele viu além. Você viu o que você está falando, aquilo que você está vendo, e muitas vezes você está vendo algo, e isso está afetando o seu falar. Aí a minha pergunta nessa hora é, você vê a igreja como? Você vê casamento como? Você vê ministério como? Você vê o quê? O que você está vendo? Porque está afetando e vai afetar. O seu ambiente está permeado disso aí. Essa efervescência, ela é poderosa. Deixa eu passar para você mais algo aqui. Quer ver uma prova? Vamos para um camarada. Irmãos, aqui. Tomé era crente ou era descrente? Ele era crente. Viu como é que é? E Jesus mandou ele fazer o quê? Ser crente. Mas como é que ele é crente? Jesus mandou ele ser crente. Porque ele tinha bloqueios e travas. Olha aqui. Crente que não crê. E Jesus falou, agora seja um crente que crê, infeliz. Essa parte é minha, viu, irmão? Essa é a segunda Hamilton. Comentários de Hamilton. João capítulo 20, versículo 27. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão, põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas... Eita! É crente ou não é? Imagina Jesus falando para você aqui, ó, seja crente. Senhor, eu venho na igreja no domingo, tomo café com os irmãos, e eu estou ali, eu estou no grupo, né, eu estou na célula. Seja crente. Mas Senhor, seja crente, o Senhor está falando isso comigo. O que aconteceu? Se você pegar um versículo anterior, pastor Elias, você vai ficar encantado, porque a Bíblia diz que estavam todos fechados no cenáculo. Nos versículos anteriores, estavam todos fechados no cenáculo, todo mundo com medo. Por quê? Porque o mestre havia sido morto. Todo mundo falou, agora é a nossa vez. Vai todo mundo para entrar no cenáculo, fecharam suas portas, paredes de 3 metros de diâmetro, trancadinho, todo mundo lá dentro. Ai meu Deus, será que eles vão ver? Eles viram a gente entrar aqui, de repente aparece Jesus lá no meio. Chave, e eles... E Jesus fala, calma, sou eu. Ele mostra a mão sem que eles pedirem. Ele mostra ao lado, sem que tivesse exigido. Viste que sou eu? Agora lá para Tomé é que exige. Não, se eu não ver a mão e o lado dele, eu não vou acreditar de jeito nenhum. Porque ele estava traumatizado com a cena que ele viu. Irmãos, vamos lá, vamos dar um descontinho aqui, sem dar muito desconto, porque Jesus não deu nenhum. Só um minutinho, Senhor.
Lá está Tomé andando em volta e vendo. Taca em Jesus. 40 açoites. As costas despedaçadas, dilaceradas. Ossos da costela aparecendo. Todo cheio de sangue. Alguém vem com uma coroa de espinho. Aquele espinho, ele libera uma enzima que causa inchaços absurdos. Inchaço. Quando cravar aquilo em Jesus, você já pegou um espinho que dilata, que dá? Pois é, aquilo fez, o rosto de Jesus virou um troço absurdo, ele virou um monstro. Com todo respeito, é isso que tem que ser dito. Ele ficou desfigurado. Nicodemos, Tomé, deixa o Nicodemos quietinho, no novo nascimento dele lá. Tomé, quando ele olha para aquela cena, e vê o Senhor caindo com a madeira e ele pregado na cruz, impactou. Há muitas pessoas que estão com a imagem de uma igreja e por isso não está fluindo o que é preciso aqui. Você viu algo, você acreditou em algo, foi desenvolvido algo dentro de você e agora você não se entrega, não faz, porque você tem essa imagem aí dentro. Isso é governo. E você precisa saber determinar o que é que vai continuar governando a sua vida. Eu tenho a minha convicção, e eu tenho o costume de dizer o seguinte: se sua convicção não está na palavra, joga o mais longe possível. Toda convicção que não é convicção na palavra, eu devo arremessá-la, porque é a palavra. Não importa, eu falo, irmão, eu tenho as minhas convicções, joga tudo fora. Nicodemo, joga fora, precisa nascer de novo. Ô fariseu, esquece isso. Ô legalista, abre mão disso. É a minha palavra. Eu creio como acho que devo crer, ou eu creio como se deve crer. É forte, sim ou não, irmãos? Eu sei que talvez vocês viram o pastor Elias ministrando aqui, ele não grita, eu não sou assim. Ao azar de vocês, que ele acabou me trazendo aqui. Personalidade, é meu jeito de ministrar. É o mesmo que você pedir para que Silas Malafaia fala tranquilamente. Povo brasileiro! Você falou, tá brigando ou está me abençoando? Sempre abençoando. Então veja só, é que Deus precisava curar. Ele sabia o que é que os apóstolos tinham visto. Então ele chega no versículo anterior, e ele chega, veja que sou eu, e ele mostra a mão sem ninguém pedir, e ele mostra o lado sem ninguém pedir, e todo mundo, é Jesus, e a alegria vai toda, aí sai todo mundo, nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor, e o outro fala assim, o que você viu? Viu nada. Às vezes Deus ministra a nós de forma tão tremenda, que é pela experiência do meu irmão, da minha irmã, e muitas vezes o coração endurecido, eu não quero respeitar a experiência dele. Não faltar o culto. Aí fica aí vacilando. Deus estava no culto lá com os irmãos que não estavam no culto, ficou duvidando que Deus fez no culto. Segundo pastorelias.com. E é verdade. A questão não estava no culto, exatamente. Pede o mover. Agora vem cá. Sabe quantas vezes Deus ministra a você pelo testemunho de outra pessoa? Aconteceu isso comigo. Uau, eu recebo, Senhor. Eu quero isso aqui, ó. Eu creio. Nicodemo, Tomé, em vez de falar assim, gente, e ele marcou um dia, quando é que vai estar de novo? Eu quero ir lá, moço, que saudade do Senhor. Mas a mente bloqueada, a imagem que ele tinha, não era uma imagem viva. A que ele tinha era de morte. E ele não rompeu com aquilo, ele recuou e falou, é impossível que eu creia. A não ser que, ele já tinha repetido. Sabe, Deus, Ele tem liberado coisa para você. Que é para cura plena. E muitas vezes, Ele enviou pessoas que tiveram algo que você estava alcançando e ainda não alcançou. E se você com humildade e quebrantamento, vai receber através desse outro. Tomé, porque você não recebeu através de seus irmãos. Eles vieram e falaram de mim, falaram o que eu fiz, você disse que não crê. Olha a minha mão, toca no meu lado. E aí, ele fala, não duvide, mas seja crente. Sabe? Livro de Marcos, acho que o capítulo 4 vai falando sobre, se eu ordenar ao monte, que ele vá, e se lance longe, crendo que ele fará aquilo do que eu estou ordenando, assim será feito. Agora veja só, quantas vezes estamos orando para crer, ao invés de orar porque cremos. Vou falar para monte, você nunca sentiu uma crise, não? A lista fala para monte, você imagina um monte se erguendo, criando perna, bom, bom, bom. Deus não estava falando nada disso, é dinâmica espiritual, é um monte de problema, irmão, é o obstáculo, é o desafio, é as impossibilidades da vida. Você vai ficar na frente de um monte? Não, já aconteceu.
de um pastor querer construir, comprar um terreno, o senhor falou, mas lá tem um monte. Não, mas Jesus falar que vai tirar aquele monte, ele vai sair de lá. Isso aconteceu, ele começou a orar a Deus, a terra não é meu, aquele monte vai sair lá. Eu não sei o que aconteceu na prefeitura lá, deu um comando, as máquinas passou, arrancou tudo e o terreno foi plano. Um monte saiu de um jeito, você querer explicar, você quer que o monte levante e saia andando. Agora, quando Jesus está falando isso, qual é o monte no seu casamento? Que está impedindo que o casamento vá bem? Qual é o monte no seu ministério? Fale ao monte, fale ao monte. Aí ele fala, aqui ele fala ao monte, crendo e não, uma das coisas que a gente sempre erramos. Se eu creio, eu não duvido. Mas Tomé cria e duvidou. E quantas vezes nós crendo duvidamos? Veja que é uma batalha para isso, porque vem da raiz daquilo que eu tenho aqui dentro de mim. Eu tenho uma palavra. Se eu tenho revelação, não importa o que está em volta. Eu não importo mesmo, eu estou falando algo que a palavra disse e ela vai acontecer mesmo que as circunstâncias, os sintomas ainda estão aqui. Eu continuo olhando, focado para o que Deus disse. O que me importa é o que Deus disse. Eu vou ver como Deus vê e eu vou falar como Deus fala. Vocês percebem isso? Isso é tão gostoso, né? Agora vamos continuar aqui um pouco só. Vamos falar de outro personagem, Saulo de Tarso. Tem hora que Deus tem que vir com 2 pés no peito. Saulo de Tarso estava lá. A revelação ali mais profunda, vem com o dedo no olho. Saulo de Tarso estava lá, crendo, irmão. Crendo como achava que devia crer. Ensinado pelas raízes daquilo que deveria crer. E estava arraigado. E ele chegou nos amigos superiores e disse, me dá carta. Porque crendo como eu creio, ninguém vai ser feliz. Eu quero perseguir aqueles que são do caminho, os discípulos. O legalista, ele é terrível, né? Fica em cima perturbando a vida dos irmãos. Ah, bicho do cão. Ele acha que ele é cristão. Veja aí, Saulo, ele está lá, eu anotei alguns capítulos, versículo 1, 3, 4, 6, 7, 8, eu não vou ler por causa do tempo, mas você pode ler o texto e vai encontrar algumas coisas com as feras. Ele inspirando fazer mal contra os irmãos do caminho. Não é assim o que está na lei, o que está no legalismo? Ele inspira o mal contra os irmãos. Ele quer causar dano, ele não quer liberdade, ele quer causar dano. E ele pega cartas e vai procurar os irmãos. A Bíblia diz que indo ele, uma luz forte brilhou, ele cai do cavalo, escuta uma voz, e aquele diálogo ali, a Bíblia diz que Deus fala, erga-te e vá para Damasco, e lá te dirão o que é que você tem que fazer. O que você ouviu o tempo inteiro te cegou, mas agora te dirão aquilo que te faz enxergar. A Bíblia diz que Saulo levantou, ergueu, abriu o olho e viu nada. Viu nada, porque ele só ia enxergar quando lhes dissessem o que ele deveria fazer. Porque é falar. Ele abriu o olho, não viu nada, e quem estava vendo não via nada, apesar de ter ouvido a voz, ficou todo mundo numa confusão só. Vai para Damasco, agora ele está lá em Damasco, 3 dias sem comer, sem beber e sem ver. Mas orando, ele vê alguém que vai lá, ora por ele, as escamas caem. E do outro lado tem outro orando, porque ele precisa ver. E Deus fala assim, ó, vai lá orar para o Saulo. Senhor, o que eu te fiz? Não, meu filho, vai lá. Não, o senhor está com raiva de mim. O senhor sabe que aquele cara, ele tem cartas para cortar o gogó de quem é que está seguindo o senhor? E o senhor quer que eu seja o mártir? Eu não estou pronto, o senhor vai ter que dar força que as pernas bambeou. Vai lá, porque enquanto orava, ele viu você chegando e impondo as mãos sobre ele. E ele vai descobrir agora o quão é importante sofrer pelo meu nome. Olha a visão. Vai lá, porque eu vou levar ele para a América, ganhar dólar, vai construir uma mega igreja e prosperar todo mundo. Ele vai descobrir o quanto é importante sofrer por mim. E eu não estou criticando você, misericórdia, eu entendo o que eu estou falando. Eu estou te falando que a visão espiritual, ela te põe num nível que não importa o que passes, o que enfrente. Quando você vê o que é para ser visto e fala segundo o que é para ser dito, você vê segundo Deus vê e fala segundo o que Deus vê, nada pode derrotar você. Acabou. Agora olha só, esse texto você vai pegar aí, você vai ter coisas interessantes. Já estou fechando. Vamos falar um pouco de Abraão? Agora é Abraão. Abraão faz isso aqui, ó. Gênesis 13, 14, 18. Quem encontrou aí rapidinho? Vamos ler o texto que eu já encerro com uma oração para vocês.
Deus promete a Abraão a terra de Canaã. Gênesis 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte e do sul. Preste atenção. Deus ordena que ele faz o quê? Erga os olhos e olhe para leste, oeste, norte, sul, leste, oeste. É isso, pastor? Continue. A banda do sul e do oriente e do ocidente. Continua? Sim. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Veja o que Deus fala com Abraão. Eu vou liberar segundo o que você vê. E ele fala, erga os olhos, porque Abraão estava com os olhos aonde? Para baixo. Então você anda olhando para o quê? Os seus olhos estão fixos aonde? Porque você está vivendo aquilo que você está vendo. Onde os seus olhos estão fixados, é isso aí que está liberando para você. E Deus chega para Abraão e fala assim, ó, rapaz, levanta os olhos e olhe para o leste, norte, sul, leste, oeste, porque até onde alcançar a sua vista, isso eu darei a você e a sua descendência. Quem dera se naquela hora ele tivesse um obelisco com escada para ele estar lá em cima. Se ele subisse do obelisco, imagina aquele dia lá onde Deus falou e ele olhasse a amplitude de tudo aquilo, o tamanho da terra seria. Agora Deus fala para Abraão, ergue. Abraão deve ter feito isso. Na ponta do pé, ele deve ter olhado bem na pontinha do pé, porque onde ele estivesse alcançando, onde a vista dele, e ele não tinha miopia, ele não tinha astigmatismo, ele não tinha nada disso, ele estava zerado dos olhos. E ele olhou longe, longe, e ele olhou, e Deus estava dizendo, tudo que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência. Então você e a sua descendência terá aquilo que você está vendo. Eita, irmãos, você está vendo isso? A pergunta é, o que você está vendo? Deus fala para Abraão, eu vou curar Abraão agora. Agora continuando aí um pouco mais. Gênesis 15, versículos 5 e 6. Lá vai dizer aqui agora, eu não vou ler o texto. Lá está dizendo o seguinte, Abraão está reclamando com Deus porque ele vai ter um filho, ele quer ter um filho. E Deus fala, vou ser o seu grandíssimo galardão, eu vou te abençoar. E Abraão fala, pois é, Deus, abençoado eu já sou, mas eu não tenho filho, né? O filho que eu tenho aqui é Eleazar, que é filho do... Não, Abraão, não, de maneira nenhuma. Sai para fora. A Bíblia diz que Deus guia Abraão para fora. Primeiro ele manda Abraão erguer os olhos lá atrás. Mais uns anos depois Deus fala assim, ó, você ergueu os olhos. Mas agora você está olhando para cima. Só que você vê agora, você está dentro de uma tenda. Abraão estava dentro da tenda, pastor Elias. Então não dava mais para ele erguer os olhos, porque aquele teto limitava. A Bíblia diz que Deus guia Abraão para fora. E diz, olha agora os céus, conte as estrelas se for capaz. Conte os grãos de areias da praia, porque assim será todos os seus filhos que eu te darei. Agora Abraão tinha uma imagem, porque eu falo a palavra e a palavra vai gerando isso em mim. Abraão agora não tem apenas uma palavra, mas ele tem uma visão gerada pela palavra. E quando eu declaro a palavra, é gerada em mim uma visão. Viu a necessidade? Agora Abraão sai para fora, ele olha estrelas no céu, ele olha, e ele fala, ele vê filhos lá, ele vê filho aqui, ele vê filhos lá, ele vê filho aqui. E Deus então vai começar a construir o plano de salvação. Deus vai começar a estabelecer aquilo que é sonho de Abraão. Você ergueu os seus olhos? Será que de repente fala, não, quando eu cheguei aqui no ministério, eu estava vendo tanta coisa, né? Eu ergui os olhos, vi longe, mas de repente eu estou aqui na igreja, com o pastor Eli, já passou alguns anos, e agora você vê o teto, só o teto. Não estou dizendo para você sair da igreja, estou dizendo para você sair da posição espiritual que você se encontra. O que está limitando você? Você acha que só isso aqui mesmo? Por isso que é só isso aí mesmo. Mas quem está vendo além, está enxergando além, está recebendo além. Você deve estar preocupado com o que é que eu estou vendo. Deus pode te conduzir para fora nessa noite e te dar a perspectiva como deu a Abraão. E por fim, nós temos aqui um texto, lá de Jacó, capítulo 31, Gênesis 31, versículo 10, 13. Leia o texto para mim, pastor, já que o Wilton está fazendo aí, irmão. Leia para nós Gênesis 31, versículo 10 e 11. E eu já vou orar com você. Pois chegando o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi o Senhor que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele está contando para as esposas como é que ele ficou rico diante do desafio de Labão. Labão estava mudando o salário de Jacó o tempo inteiro. Mudou por 10 vezes.
Jacó começava a ganhar dinheiro, ele, não, tem que mudar seu salário, não dá para ficar assim não. Imagina um patrão rebaixando o salário de Jacó ano após ano, para ele ficar pobre. Então o que aconteceu? Esse fato que ele está contando para as mulheres. No texto anterior, lá atrás, só conta como ele fez. Ele chegou para o Labão e falou, não, eu vou embora, não vai não. Então faz o seguinte, eu quero ter os rebanhos. Aí ele falava, separa os salpicados para mim. Porque ele tinha uma direção, ele tinha ganhado uma visão de Deus. Jacó, ele pega varas, descasca essas varas e coloca na frente do rebanho. Mas não era nem pelo que ele queria que as ovelhas vissem. Eu não acredito que era pelo que ele aprendeu a crer no que Deus tinha falado para ele. Ele colocava aquelas varas ali listradas e nascia salpicados de acordo com o profético que ele recebeu de Deus. Agora Jacó está lá na frente, contando o que Deus deu para ele. Ele ficou mais rico do que Labão. Ele está falando para as filhas de Labão, nós vamos ter que ir embora para a terra dos meus pais. Deus me fez ficar rico quando ele me deu uma visão. E a gente precisa andar sobre aquele que Deus nos fez ver. Precisamos andar segundo a visão que Deus libera. Eu preciso que você curva a sua cabeça, feche seus olhos, abra o seu coração. E de verdade, você chegou até aqui vendo o quê? Talvez você diga assim, pastor, às vezes a gente cai na ingratidão, irmãos. Eu vou dizer para você, sem medo de errar, que a maior parte de vocês aqui tem vivido a melhor vida que você poderia imaginar, e mesmo assim pode estar chateado, porque ainda lhe falta alguma coisa. Porque a fome do homem é insaciável. E às vezes nós podemos desprezar grandes coisas que Deus nos deu, quando nós não tínhamos nada. Imaginássemos que tivesse o que temos hoje, choraríamos dizendo, isso não vai acontecer. Depois de estar acontecendo, a gente pode tornar um coração insensível, ingrato. Eu fico o tempo todo procurando como honrar minha esposa, como agradar minha esposa e ela a minha vida. Se você perguntar, André, pastor, Sheila, se eu chego em casa, ela faz o meu prato de comida, não é porque é escrava nem nada, ela tem prazer. Ela faz a comida, põe na mesa para mim, ela quer me agradar o tempo inteiro. E eu também procuro a minha maneira de agradá-la. Porque a gente vive um pelo outro. Porque eu sei que ela é um milagre de Deus. Tudo que nós temos na vida. Cada vez que Deus me abençoa, mais servo eu quero ser. Quanto mais coisas Ele me entrega, eu vejo a bondade de Deus nas mínimas coisas. Eu sou grato a Ele. E eu quero me tornar o homem que Ele chamou para ser. Eu tenho ainda visões que eu quero que se cumpra. Batalhas que ainda quero vencê-las. Mas a palavra de Deus para você hoje é, você vê como Deus vê e está falando como Deus fala? Você tem repetido a palavra, a promessa de Deus, em vez disso? Se você não tem feito, então, felizmente, às vezes você pode estar reclamando, chateado, ingrato, insatisfeito. Misericórdia. Misericórdia, não faça isso. Volte hoje para o eterno. Deus, essa manhã quer te trazer cura. Quando Deus começou a falar comigo nessa madrugada, eu já não conseguia mais. E eu rolava naquele carpete lá na casa do Elias. E eu pegava o texto, anotava, ajoelhava de novo, orava, falava, uau, meu Deus. E eu dizia para ele, eu quero ver como o Senhor vê, eu quero falar segundo o Senhor fala. Quando Jesus estava no meio da tempestade, Ele falou. Ele falou diferente de Pedro, de Tiago, de João. Ele se colocou de pé e falou à tempestade. Aquieta-te, acalma. Você está enfrentando uma tempestade, uma luta e uma batalha, e você fala segundo o quê? O que é que Deus precisa fazer mais? Sabe? Procure no teu coração. O que está governando você? A insatisfação? Ou talvez a excesso de satisfação e está tão satisfeito que não precisa de mais nada. Nem devolver ao Senhor algo que represente sua gratidão a Ele. Você tem se tornado melhor com as bênçãos do Senhor? Melhor para o reino. Irmão, ninguém vive sem o governo do reino. É tão estranho. O reino ainda é na sua vida prioridade. Lembre de onde Deus te tirou, de onde Ele te trouxe, o que Deus fez com você. Agora, responda se você está afetado pelo quê? Você foi afetado pelo quê? Ah, porque eu estava na igreja, lá na igreja aconteceu tanta coisa, e eu desisti de tudo. Ah, interessante. Eu não vou dizer que isso não doeu, mas é só isso que você vai viver. Você olha para o seu Senhor Jesus naquela cruz do Calvário, marcado, ferido, destruído, por mim, por você. E por causa de alguma coisa de um pastor, de um líder, de um obreiro, de uma coisa que você não gostou, você acha que tem o direito de se fechar, de recuar. Ah, porque meu marido errou. Pois é.
Ele errou uma vez com você e você todos os dias depois, a partir do momento que você não mais perdoou. Uau! Vamos nessa manhã nos entregar ao Senhor. Vamos nessa manhã pedir: Deus, cure a minha visão. Diga para Deus agora: cure a minha visão. Cure o meu falar. Você precisa sair daqui pelo amor de Cristo. Cure. Você não pode ser governado pela alma. Você não pode ser governado, na verdade, pela mágoa, pelo ressentimento, pelo desânimo. Você está desanimado na América. Você conseguiu ficar desanimado aqui, com dólar, podendo comer no Olive Garden. Você conseguiu desanimar aqui. Você andava de Belina 2, Corsel 2. Conseguiu desanimar andando com Buick de luxo. Como é que é o nome do seu carro lá, pastor? Toyota. Eu estou falando aqui nomes de carro que eu vi, porque eu amo carro e fico correndo para todo quanto é lado. Mas o que é que te desanimou? Você desanimou. Você tem que estar aqui dentro desse prédio sendo a pessoa mais impactada pelo Senhor. Aquela mulher adúltera, sabe a mulher adulta? Aquela mulher promíscua, prostituta. Ela fez escolhas absurdas para a vida dela e a sociedade jogou ela para lá, não valia nada. Mas Jesus chega e a perdoa, e a perdoa e a ama. E ela está tão cheia de Deus que agora Jesus está num lugar que só entra homens. Mulheres não podem entrar. Mas ela está tão cheia dele, ela está tão grata, que ela vai quebrar o protocolo, ela vai entrar naquele lugar que só entra homens, ela vai ajoelhar, e todo mundo constrangido com aquilo, ela quebra um vaso, e ela começa a lavar os pés, e ela chora, enxuga o cabelo, e todo mundo fica: como é que pode essa pecadora ungindo o Senhor? Sabe, a maior gratidão é saber da onde Ele nos tirou, da onde Ele nos tirou. Eu não sei como agradecer a minha esposa por suportar tanta canseira, eu não sei como ela pode, sabe, e eu quero fazer isso, eu quero agradecer pastor Elias, ou pastor Hamilton, passa aqui conosco, eu tenho gratidão, eu estou na América, e eu vou em lugares pelo mundo, eu nunca esqueço de onde eu saí, o que Deus fez. Minha mãe foi abandonada pelo marido, e eu disse que não abandonaria minha esposa, estou com ela até hoje. Eu vim gerando curas, um ajudando o outro, e dizendo: ser forte. Fecha os olhos. Se coloca de pé, põe a mão no teu peito. Sabe, talvez você precise de uma boa conversa. Essa palavra, ela é só uma provocação. Amém, pastor Elias? Eu vou falar para você, Andressa, Hilton. É só uma provocação. Mas o que essa palavra falou com você? Você acha que Deus falou por meio dessa palavra? Será que Deus... Então o que essa palavra te exige? Talvez você tenha ressentimento, mágoa, frustração, desânimo. Talvez aquilo que você imaginava não foi o que você imaginava, e por imaginar daquele jeito, você está fora daquilo que é importante estar, e agora está estranho. Porque Naamã iria ficar de fora do milagre, porque ele imaginava algo, e o profeta ordenou algo fora daquilo que ele imaginava. Ei, pelo amor de Deus, será que você está vivendo no seu casamento algo fora do casamento, porque você imaginou algo, e isso não é correto, e agora está vivendo fora? Será que você está vivendo fora do seu ministério, porque você imaginou algo, e aquilo que você imaginou não era, e agora você ficou fora? Está na hora de submeter-se, está na hora de viver o mais intenso de Deus, está na hora de viver. Deixa eu contar, vocês estão vendo como o Brasil está? Se você estivesse no Brasil, imagina, você tem que voltar para o Brasil agora, ir lá, ir para as ruas junto com os brasileiros que lá estão, e sem saber realmente, a gente tem fé, mas o que vai acontecer só amanhã, quando vier a auditoria do exército. Meu Deus, você está aqui, e você pode junto com o pastor Elias, Andressa, você pode com o Hilton, e você pode com cada um que está aqui fazer a obra de Deus, e não importa se os outros estão fazendo, eu quero saber se eu estou fazendo. Eu estou sendo grato, eu sei o que tem na minha geladeira, eu sei o sapato que eu calço, a roupa que eu visto, eu sei quem eu era, e Ele me amou, eu sei. Então, se eu sei, não posso ficar parado. Identifique aí agora o que está acontecendo dentro de você, porque assim como imagina como você imaginou mas será que você imagina segundo a palavra? E muitas vezes não imaginamos, porque não aprendemos, ou então desaprendemos. Nicodemos, vai nascer de novo, eu preciso mudar a sua mente, Nicodemos. Você conhece a palavra, mas você está cheio de amarras, prisões, oriam, darabalabachoriam, darabacantarabarabas. Peça ao Senhor com todo o coração.
Eu oro contigo, Pai. Cura os irmãos, cura os irmãos, cura os irmãos. Cura as irmãs, cura esse povo, Senhor. Pai, aprendemos nessa manhã e queremos viver esse potencial. Queremos ver segundo o Senhor vê e queremos falar segundo o Senhor fala. Queremos ver como o Senhor vê e queremos falar como o Senhor fala. Pai, desistimos de acreditar como achamos que devemos crer, mas queremos crer de acordo com aquilo que está escrito. Essa é a mudança dessa hora. Eu oro por sua vida. Se você tem enfrentado na vida relacionamentos que têm te marcado negativo, pule para o relacionamento com Jesus que te cura. Eu tive relacionamentos infelizes, então permita um relacionamento feliz, começando com Jesus. Seja você alguém que libera um ambiente para a vida. Para isso Deus te chamou. Bendito seja o Deus que te levantou, meu filho e filha. Bendito seja o Senhor que vos ordena para a bênção e para a vitória. Bendito seja você onde passar, que a vida de Deus flua através de você. Que o seu falar seja segundo o que você vê e que você veja como Deus está vendo. Eu te abençoo em o nome do Senhor Jesus. Pastor.